Meu querido e amado jovem, eu gostaria de saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós iremos estudar, meditar nessa segundo capítulo, de Provérbios, dos versículos 10 até o versículo de número 22. Semana anterior nós vimos o versículo 1 até o versículo 9. E agora nós vamos estar assim, iniciando do versículo 10 até o versículo 22. E nós faremos uma leitura da palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 2, versículo 10 e até o versículo de número 22, que diz assim a santa palavra de Deus: Portanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que dizem, às vezes, da retidão, para andares pelos caminhos das trevas, que se alegra de fazer o mal, folga com as perversidade do mal, segue veredas tortuosas e se desvia nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeias com palavra, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que dirigem-se a essa mulher não voltarão, não atenarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás a vereda do justo, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleviosos serão dela desarraigados. Pai Celestial, nós te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a compreensão e o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e amados jovens, semanas anterior, nós vimos sobre os conselhos de Salomão. Que esses conselhos, os provérbios de Salomão, que são conselhos para nós. Semana anterior, nós vimos que esses conselhos, ele nos ensina a conviver com Deus. E para nós conviver com esse Deus, nós vimos a semana anterior, que precisamos conhecer a Deus. Conhecer esse Deus que é um Deus criador, um Deus santo, um Deus de amor, mas um Deus de justiça, um Deus justo. Para nós precisamos também temer este Deus. Um Deus que é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Um Deus onipotente, que tem todo o poder. Temer esse Deus que é um Deus onipresente, que ele está em todos os lugares. Mas também nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade é o nosso relacionamento, quando nós se relacionamos com Deus através da palavra e através das nossas orações. Precisamos ter intimidade com Deus. Para nós conviver com esse Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, comunhão com Ele. Precisamos aceitar a sua correção. Quando nós fazemos algo ou desviamos do caminho que não agrada a Deus, Deus nos corrige e nós precisamos aceitar essa correção, pois só assim é que nós temos a proteção de Deus. Isso nós vimos do versículo 1 até o versículo 9, na semana anterior que nós trouxemos a reflexão desta palavra. E hoje nós vamos falar do versículo 10 até o versículo 22. Versículo 10 até o versículo 22. Que nós precisamos aprender a conviver consigo mesmo. Os conselhos de Salomão, ele nos ensina
a conviver com nós mesmos. Como é que você vai conviver com você mesmo? Como é que eu convivo comigo mesmo? Como? Amados, conviver comigo mesmo é ter um bom senso para desviar-se do caminho do mal. Versículo 10 até o 12 fala disso. Que nós devemos ter o bom senso para desviar-se do caminho mal. Veja, versículo 10. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e dos homens que diz coisas perversas. Então, conviver comigo mesmo, eu preciso ter um bom senso de desviar-se do mal. Desviar-se do mal. Se formos verdadeiramente sábios e inteligentes, como o texto fala para nós, nós temos o cuidado de evitar toda a má companhia e os maus costumes. Os maus costumes. Quando a sabedoria nos domina, meu querido amado, não somente enche o nosso pensamento, mas entra no nosso coração e preserva contra as corrupções internas e as tentações externas. Porque o homem ele já é corrupto por natureza. A Bíblia diz isso. E as tentações externas só vai fazer com que essas corrupções do homem venham à tona. Por isso, nós precisamos, ter o bom senso de desviar-se do mal, evitar as má companhias, para que essas corrupções internas e as tentações externas sejam apagadas da nossa mente, do nosso entendimento. Queridos e amados, dos versículos 10 até o versículo 19, fala para nós que o homem sábio, este homem que é sábio e ele é inteligente, ele conhece Deus e ele desvia-se do mal. Este homem sábio e inteligente que conhece a Deus, ele desvia-se do mal. É o que está dizendo do versículo 10 até o versículo 19. Esse homem sábio, ele desvia-se do caminho dos homens, de palavras perversas, como diz o versículo 12, para te livrar do caminho do mal e dos homens que dizem coisas perversas. Este homem sábio e inteligente, este homem sábio, ele se desvia do caminho dos homens. Ele se desvia do caminho dos homens, que aborrece as veredas de Deus, que aborrece as veredas retas, e faz o mal, e anda por caminho de treva, como diz o versículo de número 13. Veja, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelo caminho das trevas. Querido e amado jovem, o homem sábio e inteligente, esse homem sábio, ele desvia-se do caminho dos homens que têm prazer em fazer o mal. É o que o versículo 14 diz para nós. Que se alegra de fazer o mal, folga com as perversidades dos maus. E esse homem sábio, ele se desvia desse caminho, desses homens que têm prazer em fazer o mal. Queridos, o versículo 14 e o versículo 15 também nos mostra que o homem sábio, ele evita andar com as pessoas de veredas tortuosas. Veja, versículo 14 e 15. Que se alegram em fazer o mal, folga com as perversidades dos maus. Segue veredas tortuosas
e se desvia nos seus caminhos. Então, esse homem sábio e inteligente, ele desvia-se do caminho daqueles que buscam as veredas tortuosas. Queridos e amados, versículo 16, ele diz para nós o seguinte, que este homem sábio, ele desvia-se da mulher imoral e da mulher pervertida, que fala as palavras doces, palavras, melosas, vamos dizer. Versículo 16 diz assim, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeias com palavras. Quando falamos que o homem sábio, ele desvia-se da mulher pervertida e também da mulher adúltera, da mulher imoral, isso serve para homem e mulher se desviar. Como que eles têm palavras doces, palavras melosas, mas é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Queridos e amados, todo aquele que procura este caminho, o caminho do mal, o caminho das trevas, todos eles que procuram esse caminho, dirigem-se para a morte. E seu caminho, os seus caminhos levam à sombra da morte. É o que diz o versículo de número 18 e o versículo 19. Veja. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que se dirigem a esta mulher não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Queridos e amados, todos que procuram este caminho do mal, todos que procuram este caminho das trevas, eles se dirigem para a morte. As suas veredas é sombra da morte, como diz o texto. Os conselhos de Salomão para nós. Por isso nós precisamos conviver com nós mesmos. Ter o bom senso de desviar-se dos caminhos maus. Ter o bom senso de evitar as má companhias. Porque as má companhias vai levar você para a sombra da morte. Como diz o versículo, ele é bem claro para nós. Amados, quem busca este caminho, a probabilidade de retornar é zero. Você conhece alguém algum amigo ou pessoas que você conheceu que se desviou para o caminho do mal, praticou o mal, viveu neste caminho? Qual foi o resultado dele? Qual foi o fim dele? A morte. Todos esses que buscam esse caminho, todos esses que buscam esse caminho mau, o caminho de treva, ele vai à sombra da morte. O final dele é morte. O final dele é morte. É isso que diz a palavra do Senhor, desses versículos que nós acabamos de ler. Amado, o homem sábio e inteligente. Eu digo mais, você que é jovem, você que é um jovem sábio e inteligente, que tem conhecimento de Deus, desvia-se do mal e evita as má companhias. Versículo 20 ao versículo 22. Ele diz que somente o homem sábio e inteligente, ele teme a Deus e anda no caminho reto e guarda o caminho do bem. Veja os versículos 20 a 22. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo, pois os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra.
e os aleviosos serão dela desarraigados, arrancados, lançados fora, lançado no lago de fogo. Amado, somente o homem sábio e inteligente, ele teme a Deus e ele anda pelo caminho reto, o caminho do bem. Ele se mantém nas veredas do justo, se mantém na vereda do justo, pois os justos herdarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Ele se mantém nas veredas do justo, como o pai de Salomão escreveu, Davi escreveu no Salmo 1: não te detém no caminho dos maus, nem te assenta na roda dos escarnecedores, antes o teu prazer esteja na lei do Senhor, e nessa você tem que meditar dia e noite. Queridos e amados, esses dois últimos versículos aqui, o versículo 21 e o versículo 22, eles aludem à ideia do reino vindouro. Ou seja, eles fazem uma rápida menção do reino vindouro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles se referem à vinda, à segunda vinda de Cristo. Esses dois versículos, ele faz uma rápida menção do reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido e amado jovem, você nesta noite, você possa entender que o homem sábio e inteligente, você que é um jovem sábio e inteligente, jovem que somente o homem sábio, ele busca o conhecimento de Deus. Somente o homem sábio e inteligente, ele busca o conhecimento de Deus. Ele desvia-se do mal e ele evita as má companhias. E ele anda no caminho reto. E ele guarda o caminho do justo, como nós acabamos de ver nos versículos que nos é colocado aqui. Olha o versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Querido jovem, somente o homem sábio e inteligente, ele busca o conhecimento de Deus, ele desvia-se do mal e evita as má companhias, e ele anda pelo caminho do reto e guarda o caminho do justo. Que Deus aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações, através dessa reflexão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.